Olá, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Jéssica. Estou aqui para estar trazendo uma palavra ao teu coração. Você que não é inscrito no canal, eu te peço, se inscreva no canal para estar ajudando este canal a crescer. Se você gostar do conteúdo, deixa seu like para estar me ajudando, tá bom? Se você sentir de Deus também de estar compartilhando com mais pessoas, que você venha compartilhar, que você venha abençoar mais vidas através desta palavra. Eu vou estar lendo uma palavra aqui, a qual se encontra no livro de 2 Reis, no seu capítulo 5, verso 14, a qual nos diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, vem falar a palavra sobre a vida de Naamã. A Bíblia diz que Naamã, ele era um comandante do rei da Síria. Ele era um homem bastante conhecido. Ele era um comandante a qual muitas pessoas o obedeciam, a qual muitas pessoas o conheciam como um homem de guerra. Aqui a Bíblia diz que por causa dele, o Senhor dera vitória à Síria, e ele era considerado um herói de guerra. Mas, porém, ele era um homem leproso. Ele era um homem que por fora aparentava estar bem, um homem que por fora era um guerreiro, a qual lutava, a qual batalhava, mas porém a sua carne estava leproso. Ele vivia uma vida de aparência, porque por fora todos, quem sabe, o viam sorrindo, via ele ali, comemorando as suas batalhas, comemorando as suas guerras, mas quando ele estava em oculto, só ele, Deus, dentro do teu quarto, só ele sabia o que ele estava passando. Só ele sabia o que estava acontecendo com ele, porque quem sabe ele se olhava no espelho e ele sentia nojo de si próprio, por estar leproso, por estar ali com a sua carne, quem sabe até mesmo fedendo, porque uma enfermidade na carne, ela vai corroendo a pele e dá até mau cheiro. Então, para que ninguém percebesse, o que ele estava passando, ele ali ficava com aquela armadura. E muitos olhavam para ele e não percebiam o que estava acontecendo com ele. A gente vê hoje em dia muitas pessoas desta maneira, Muitas pessoas estão disfarçadas. Muitas pessoas, a gente vê por um lado que muitas pessoas, a gente vê elas sempre sorrindo, sempre alegre, sempre brincando, conversando, mas por dentro aquela pessoa está triste, aquela pessoa está angustiada, aquela pessoa está abatida, aquela pessoa está depressiva. Muitas pessoas não demonstram o que realmente ela está sentindo, Pelo mundo que a gente está vivendo hoje em dia, por conta da tecnologia, muitas pessoas estão vivendo de aparência, tanto, espiritualmente, tanto carnalmente. E tem outras pessoas que por fora se mostram ser boas pessoas, mas por dentro são pessoas rancorosas, são pessoas que têm ódio, são pessoas que têm raiva no coração, E quando elas estão perto de outras pessoas, elas fingem ser algo que elas não são, Tem muitos lobos disfarçados de ovelha. Tem muitos, que aparentam estar de uma forma, mas por dentro está de outra maneira. E aqui a Bíblia diz que certa vez, quando saiu uma tropa para a terra de Israel, ali eles levaram cativa uma menina, lá de Samaria. Então, aquela menina, ela sabendo a história de Naamã, ela reconhecendo, o que estava acontecendo com Naamã, que ali ele era um homem de guerra, mas porém, quando ele estava sozinho, ele se via o estado que ele estava, leproso. E ali aquela menina, sabendo, ela chega até a esposa de Naamã e fala para ela, se acaso ele fosse para Samaria, ali tinha um profeta de Deus.
Só que nós vemos aqui que ela não cita o nome do profeta. Ela apenas diz que se ele fosse a Samaria, ali a lepra dele seria restaurada. Ali ele sairia curado daquele lugar, daquela terra de Israel. E agora aqui a Bíblia diz que Naamã, ouvindo a menina falar, ele corre até o rei da Síria e comenta com ele e fala, né, para o rei que a menina falou assim, assim. E ali o rei, naquele momento, fala para ele, vai, anda. E ali ele fala assim, ó, eu vou enviar uma carta para o rei de Israel. E nessa carta, eu vou pedir para que ele venha curar você. Se você ler bem aqui, é isso que está dizendo. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, pedindo para que o rei de Israel curasse Naamã. Tanto que mais embaixo aqui, quando aquela carta chega até as mãos do rei de Israel, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes e ele diz assim, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procurai um pretexto para romper comigo. Aqui, o rei estava dizendo que ele não era Deus. Ele não podia fazer nada, ele não podia curar, ele não podia tirar a vida e nem dar vida. Que o único que pode fazer isso é Deus. Aqui a gente vê que a menina, quando ela fala que havia um profeta, ela não cita nome. Então, na cabeça do rei da Síria, ele achou que seria o rei de Israel. Mas aqui o rei de Israel disse que ele não era Deus, que não tinha como ele curar, não tinha como ele fazer nada. Mas embaixo a Bíblia diz que ali o profeta Eliseu, ouvindo, né, falar que o rei rasgou as suas vestes, ali então Eliseu ele manda um mensageiro, né? E ele manda dizer a Naamã que se ele quisesse ser curado, ele teria que descer até o Rio Jordão. Porque aqui a gente vê que Naamã, quando ele fica sabendo que é Eliseu, ele pega aqui os seus cavalos, ele pega aqui os seus conservos e corre até a porta da casa de Eliseu. Aqui ele já estava sedento por um milagre, ele estava sedento para receber a cura. Só que aqui a Bíblia diz que o profeta não foi de encontro com ele. O profeta mandou um mensageiro chegar até ele e dizer, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Aqui o profeta não correu ao encontro daquele homem, mas ele mandou um mensageiro. Assim como Deus muitas das vezes envia pessoas ao nosso encontro para nos ajudar. Deus envia pessoas ao nosso encontro para estender as mãos. E às vezes a gente fica esperando as coisas cair do céu, mas às vezes alguém que está do teu lado ali, muitas das vezes foi Deus que enviou, um mensageiro de Deus. Agora a palavra aqui diz que Naamã, ele se indignou. Ele não gostou do que ele ouviu. Para ele achou que o profeta sairia ao encontro dele, que o profeta colocaria as mãos sobre ele e ele ficaria curado. Ele não achou que ele teria que mergulhar num rio sujo. Para ele achou que ia ser fácil. Muitas das vezes nós achamos que o nosso milagre vai vir fácil, que a nossa bênção vai vir fácil. E não é assim. A gente tem que se humilhar aos pés do Senhor. A gente tem que jejuar, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que buscar em oração, a gente tem que fazer algo para Deus, para que Ele venha nos abençoar. Primeiro temos que fazer, para depois receber. E muitas pessoas querem receber a bênção de mão beijada. Aqui a gente vê que Naamã, ele queria chegar lá, o profeta pôr a mão, pronto, curou, vai embora para tua casa, está curado. Não, não é dessa forma. Aqui Deus mostrou para ele que ele teria que descer. Porque muitas das vezes a gente não quer descer na olaria. Muitas das vezes a gente não quer descer na presença de Deus. Deus usa o profeta para falar, põe tua casa em ordem, desce a casa do oleiro,
e a pessoa não quer descer. Ela não quer se humilhar aos pés do Senhor. Ela não quer fazer a vontade do Senhor. Mas na hora de receber, ela quer receber. Ela quer ser abençoada, mas ela não quer buscar a Deus. A gente vê um exemplo daquela mulher do fluxo de sangue. Ela ficou 12 anos enferma. E a palavra diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela correu ao encontro de Jesus. Mesmo na situação que ela estava, ela não tinha condições de estar no meio da multidão. Ela não tinha como estar ali, né, perto daquelas pessoas. Porque há 12 anos ela estava com fluxo de sangue, quem sabe ela estava fraca, né, se arrastando, mas mesmo assim, ela ouviu falar de Jesus e ela tomou uma atitude. Ela rompeu a multidão e foi de encontro a Jesus. E a Bíblia diz que ela, tocando na hora das vestes de Jesus, ela foi curada. É simplesmente assim, a gente tem que ir ao encontro de Jesus, não é somente ouvir, porque muitas pessoas somente ouvem falar de Jesus, mas não vai ao encontro de Jesus, não vai buscar Jesus, não vai na igreja, não vai ler a palavra, não vai fazer nada para Jesus, mas eles querem receber o milagre. Isso é o que está acontecendo hoje em dia. Muitos estão como Naamã, quer ir até o profeta e quer que o profeta imponha a mão. A gente vê hoje em dia muitas pessoas entrando dentro do ministério atrás de revelação. A gente vê hoje em dia muitas pessoas entrando dentro dos ministérios esperando o profeta apontar o dedo, esperando o profeta falar, assim diz o Senhor. Estão esperando o profeta dar uma palavra. Hoje em dia tá assim, as pessoas estão querendo as coisas muito fáceis e não é assim. Se você fica o dia inteiro na tua casa, na internet, na frente da televisão, fazendo as coisas que não é do agrado do Senhor, e depois você quer ir na igreja e quer que Deus fala contigo, você quer ir na igreja e quer que o profeta revela para você, isso é errado. O diabo vai usar muitos falsos profetas para revelar a vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa o dia inteiro não faz nada para Deus. E ela quer que Deus fala com ela. Ela quer que Deus revela. Ela quer que Deus dá bênção. E muitas das vezes, ali, o diabo, por ver aquilo, porque o diabo, não só Deus está nos observando, o diabo também está nos observando. Ele está observando as nossas atitudes. E ali, por conta daquilo, aquela pessoa está sedenta por uma revelação. Muitas das vezes ele usa o enviado dele para revelar a tua vida, para revelar a tua história. E muitas das vezes você pensa, nossa, mas o profeta não me conhece. É Deus falando. O diabo também revela. Toma muito cuidado, porque o diabo ele revela, o diabo ele entrega profecia, o diabo fala em línguas. Ele roda, ele pula. Ele quer imitar os crentes. Ele quer imitar Jesus. Tudo que Jesus faz, ele quer fazer igual. Por isso que muitas pessoas estão sendo enganadas, por dar ouvido aos falsos profetas. Então, se você quer que realmente Deus fale com você, faça algo para Ele. Porque Deus vai ver o teu esforço. Deus vai ver que você está fazendo algo para Ele, então Ele vai fazer algo por você também. Ele vai abençoar você. Ele vai usar vidas que estão no altar, que estão com vidas no altar, para falar com você. Mas, primeiramente, você faça para Deus para que Ele venha fazer para você. Agora que a Bíblia diz que ali Naamã, ele começa a murmurar. Mas, porventura, não tem os rios Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Aquele queria o facinho, ele queria ir num rio limpinho, descer ali, né? Mergulhar 7 vezes e sair limpo. Mas aqui, quando o Senhor manda ele descer num rio sujo, é para ele se lembrar da onde Deus o tirou. É para ele se lembrar de como estava a carne dele, estava da mesma situação daquele rio. Podre, nojento, sujo. Muitas pessoas estão assim hoje em dia. Podre por dentro. Estão sujo por dentro. Está imundo por dentro. Por fora tá lindo, mas por dentro tá horrível, tá nojento. Por dentro só Deus para ter misericórdia. E aqui é o Senhor mostrando para ele
Que assim como aquele rio estava daquele jeito, a carne dele também estava daquele jeito. Então ele teria que quebrar o orgulho dele e descer naquele rio. Descer 7 vezes. Porque não é só uma vez. Tanto que aqui o profeta fala para ele. Manda o mensageiro falar para ele. Desce 7 vezes. Porque muitas das vezes a gente quer descer uma vez só e acha que já tá bom. Quer orar uma vez só, 10 minutinhos só, 5 minutinhos só e acha que já tá bom. Quer ler a Bíblia uma vez por semana, acha que tá bom. Isso que se lê uma semana. Tem pessoas que não querem se esforçar para fazer algo para Deus. Elas querem fácil, elas querem receber a bênção fácil, mas não é assim. Aqui a gente vê que Naamã, ele teve que se humilhar. Ele teve que quebrar o seu orgulho e descer naquele rio. Porque aqui os oficiais falam para ele, né? Se acaso o profeta tivesse falado algo mais difícil para ele, ele iria fazer. Mas ele apenas falou, desce e fica limpo. É uma coisa simples, né? E às vezes a gente não quer fazer. O Senhor apenas pede para a gente orar. O Senhor apenas pede para a gente ler a Bíblia. Para a gente fazer um esforço de jejuar para Ele. Se não consegue jejuar o dia inteiro, pega da hora que você acordou, vai até a meio-dia, 1 da tarde, depois ora, entrega para o Senhor. Mas se esforça, queima a tua carne. Sabe? Faça algo, reaja. Leia um versículo da Bíblia, medita nessa palavra. Sabe, muitas pessoas não sabem o que é meditar. É você ler a Bíblia, como exemplo aqui. A história de Naamã, a gente lê, aí a gente fica ali meditando na mente. Nossa, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? O porquê que ele teve que descer? Isso é meditar, você fica ali mastigando a palavra, sabe, na sua mente ali. Isso é meditar. A gente tem que, para que a gente venha pregar a palavra do Senhor, a gente tem que conhecer primeiro. A gente tem que ler e conhecer a história, para que a gente venha estar passando e o Senhor ele vai revelando as demais coisas. E aqui a Bíblia diz que ali Naamã, então ele foi e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Quantas pessoas estão precisando descer para que venha ser feito de novo? Quantas pessoas estão precisando novamente nascer de novo? Quantas pessoas estão precisando ter um outro encontro com Deus? Porque muitos buscavam o Senhor, mas se afastou. Muitos buscavam o Senhor, mas o orgulho, a soberba, a ira, o rancor tomou conta do seu coração. E hoje essa pessoa, ela se encontra afastada de Deus. Como assim, pastora? Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão afastadas de Deus. Muitas pessoas vão para a igreja, mas só vai a carne, só vai o corpo. A mente e o coração estão longe de Deus. Tem muitas pessoas que pegam o microfone para adorar a Deus, mas só adora da boca para fora e o coração está longe de Deus. Muitas pessoas já não ouvem mais a voz de Deus. Muitas pessoas já não sentem mais a presença de Deus. Tem que quebrar o orgulho. Tem que arrancar do coração tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nos separa de Deus, temos que tirar. Porque o Senhor, Ele tem obras maravilhosas para fazer na minha e na sua vida. Mas, se a gente não estiver em comunhão com Deus, se a gente não estiver com o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito firmado em Deus, não tem como Ele fazer nada por nós. Porque nós é que fazemos a escolha. O Senhor apenas nos deu o livre-arbítrio. Aqui Naamã, ele poderia escolher não descer. Mas se ele não descesse, ele sabia que ele continuaria leproso. Ele sabia que se ele não obedecesse a voz do profeta de Deus, ele iria continuar da mesma forma. Ele iria estar vivendo de aparência. Por fora uma coisa, por dentro outra. Por isso que as pessoas têm que descer na olaria. Por isso que as pessoas têm que buscar a face de Deus, a presença de Deus.
Porque quanto mais a gente desce, mais perto a gente fica de Deus. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente busca a face de Deus, mais a gente chega perto de Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus por completo, com vontade. Não fazer por obrigação, porque muitas pessoas fazem a obra por obrigação. Muitos buscam por obrigação, muitos buscam apenas para receber a bênção, apenas para ser abençoado. Hoje em dia está esse tal de pregar somente prosperidade dentro dos templos. Isso está matando muitas almas, está matando muitas vidas. Porque as pessoas elas entram na igreja e ali o pastor começa a pregar. Ah, Deus vai dar carro, Deus vai dar casa, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. E a palavra é que preenche a nossa alma. E ali a pessoa ela sai daquele culto ali, sabe, toda alegre, toda contente. Nossa, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que, porém, os pastores não ensinam. E para a pessoa receber algo de Deus, ela tem que se humilhar aos pés de Deus. Eles não ensinam que a pessoa tem que ler a Bíblia, não ensinam que as pessoas têm que buscar a Deus em espírito e verdade, que elas têm que entregar a alma dela para Jesus de verdade. Não é só ir para a igreja, temos que ser a igreja. Para que venhamos receber algo da parte de Deus, temos que buscar. A Bíblia diz, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, se você está buscando a Deus somente para enriquecer, sinto muito em lhe dizer, mas você não vai enriquecer. Porque muitas pessoas estão esperando juntar tesouro nessa terra. Estão esperando riquezas dessa terra. Se Deus quiser te abençoar, se Deus quiser te dar uma casa linda, Ele vai te dar. Se Deus quiser te dar um carro do ano, um carro grande, Ele vai te dar. Mas para isso você vai ter que pagar um preço. Não é assim de mão beijada. O diabo ele te dá de mão beijada. Ele dá tudo o que você quiser se você entregar a tua alma a Ele. Mas o que vale? O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? O que vale ter tudo dessa terra e perder a tua alma? Naquele dia, o Senhor olhar para ti e falar, aparta-te de mim, que eu não vos conheço. O que vale ganhar este mundo e perder a tua alma, a tua salvação? Não vale. Sabe, não tem nada. Não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Não tem nada melhor de estar com Deus. Melhor o pouco com Deus do que o muito com o diabo. Porque o diabo ele tem oferecido coisas para pessoas e pessoas têm pegado pratos, têm pegado de bom beijada. E ali depois vem a frustração. Ali depois o diabo vem requerer a alma daquela pessoa ou a alma do ente querido. E aí é a hora do sofrimento. Mas tudo que Deus nos dá, Ele não toma. Agora o que o diabo te dá, ele vai requerer uma hora ou outra. Por isso, se você quer receber algo da parte de Deus, busca a Ele em espírito e em verdade. Entrega a tua alma a Ele. Entrega o teu espírito a Ele. Fala, Senhor, eu posso não ter muito, mas se eu ter a tua presença, já me basta. Se eu ter o Senhor comigo, já me basta. Porque o Senhor, Ele supre a nossa necessidade. Quando a gente pensa que está no fim, o Senhor sempre envia provisão. O Senhor sempre nos abençoa. E muitas vezes a gente está tanto querendo algo, que às vezes o Senhor já até nos entregou há muito tempo a nossa bênção. E a gente está querendo mais e mais e mais. E às vezes a gente não agradece pelo que Deus já tem feito. Então seja mais grato a Deus. Porque quanto mais grato você for a Deus, mais Ele vai te abençoar. Quanto mais perto você chegar de Deus, mais perto Ele vai chegar de ti. Então faça por merecer. Busque ao Senhor, que Ele vai te recompensar. Ele vai te abençoar. Ele vai sim te limpar de dentro para fora. Porque ali Naamã, quando ele desceu, ele foi limpo de dentro para fora primeiramente, depois a sua carne. E a Bíblia diz aqui que a carne dele ficou como a carne de uma criança. Que a Bíblia diz que para entrar no reino dos céus temos que ser como criança. Não podemos guardar mágoa no coração. Não podemos guardar rancor no coração. Não podemos ter um coração irado. Temos que amar o nosso próximo. Porque você vê uma criança.
se você briga com ela, se você, né, ali bate nela porque ela fez alguma arte, dali 5, 10 minutinhos ela tá te abraçando, ela tá te beijando. Ela esquece. E é por isso que Deus fala que nós temos que ser como uma criança. Porque a gente não pode guardar mágoa e ira no coração. Se a pessoa está falando mal de você, se a pessoa está se levantando contra você, se a pessoa está te criticando, ora por ela. Não fica com raiva dela, não. Porque a partir do momento que você orar pelaquela pessoa, o Senhor vai colocar o amor no teu coração. Então você vai fazer a diferença. Porque se a pessoa está se levantando contra ti, Deus vai cobrar com ela. Deus vai tratar com ela. Agora, se você pagar com a mesma moeda, você também vai sofrer. Você também, o Senhor também vai tratar com você. Porque a gente não pode pagar com a mesma moeda. Se a pessoa te odeia, ama ela. Porque o que, na verdade, não é a pessoa que te odeia, é o que está nela. É porque muitas pessoas dão brecha para o inimigo entra e acaba usando aquela pessoa. Mas, se você se colocar na posição, se você orar, se você buscar, cada vez mais o Senhor vai encher seu coração de amor. E você vai cada vez mais querer estar na presença de Deus e cada vez mais descer na presença de Deus. Aqui Naamã, ele foi curado. Você também pode ser curado. Você também. Ah, pastora, mas eu não tô leprosa. Mas por dentro, muitas pessoas estão leprosas por dentro, na alma, no espírito, no coração. Deixa o Senhor tomar a tua vida nas mãos dele. Deixa o Senhor fazer a obra sobre a tua vida. Obedeça mais a voz do Senhor. Escute mais a voz do Senhor. Deixa ele fazer a obra, que você vai ver que tudo vai melhorar. Você vai ver que tudo vai começar a dar certo na sua vida. Mas para isso você tem que entregar a tua alma e teu espírito para Deus. Para isso você tem que ser obediente à palavra. Para isso você tem que fazer sacrifício para Deus. Como assim, pastora, sacrifício? Lê a Bíblia. Hoje em dia as pessoas acham que é tão difícil ler a Bíblia. Sabe, elas não querem perder tempo lendo um versículo. Nem se for Salmo 23, 91. As pessoas não querem mais. Muitas pessoas dizem, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas para ficar na internet tem tempo. Para ficar conversando com os outros de conversinha pro alto, tem tempo. E por que não tem tempo para ler a Bíblia? Por que não tem tempo para orar? Por que não consegue jejuar? Sabe, a gente vê aí muitas pessoas fazendo dietas loucas, né? Às vezes fica dias e dias sem se alimentar, fazendo dieta para poder ficar com o corpo bonito. E por que não consegue jejuar? Sabe, as pessoas pro mundo, elas fazem o de melhor. Pro mundo, elas conseguem. Agora, quando as coisas espiritual, quando as coisas para Deus, elas dizem que não pode, diz que não dá, diz que não tem tempo, diz que, sabe, inventa 1000 desculpas. E aí depois elas querem ser abençoadas. Infelizmente, não tem como Deus abençoar. Infelizmente, não tem como Deus fazer se você não fizer para Ele primeiro. Tá? Coloca a tua vida no altar. Se coloque na posição que Deus te quer. Para poder você pregar a palavra dele, você louvar, você fazer a obra. Não faça nada para Deus com o coração irado, porque Deus não está recebendo. Se você tem mágoa do teu irmão, vá, se conserte com ele, converse com ele, peça perdão ou libere perdão. Faça a tua parte. Ah, mas não quer me perdoar? Faça a tua parte. Para que você depois venha adorar o Senhor. Porque não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Por causa de uma coisa mínima, nos afasta de Deus. Uma coisa mínima, a gente não vai subir. Porque Jesus está voltando. Em breve ele vem para arrebatar sua igreja. Será que você está preparado? Será que estamos preparados para o arrebatamento? Será que estamos preparados para a vinda de Cristo? Será que se hoje Deus mandasse você descer, você desceria? Se coloca no lugar onde Deus mandou você ir. Se coloca na posição de vaso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor o quanto antes. Faça como Naamã. Naamã, ele não queria no começo.
mas depois ele viu que aquilo seria o melhor para ele. E ele foi e obedeceu a voz do profeta, porque ele sabia que Deus era na vida daquele homem. Ele viu Deus na vida daquele homem e ele obedeceu. Tanto que aqui embaixo ele diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Aqui, quando ele oferece o presente, um presente para Eliseu, mas Eliseu ele recusa. Porque quando fazemos a obra do Senhor, não podemos cobrar. Não podemos cobrar aquilo que Deus deu de graça para nós. A gente vê hoje em dia muitos pregadores aí cobrando para pregar a palavra. É convidado para louvar na igreja. Ah, tem que me pagar R$1.000, R$2.000. Se Deus te deu o dom de graça, por que tá cobrando? E aqui, Naamã, ele reconhece que não há Deus senão na terra de Israel. Ele viu que Eliseu era homem de Deus. Tanto que quando ele ofereceu presentes para ele, ele não quis aceitar. Ele ali insistiu, mas Eliseu não quis, porque ele sabia que, ele sabe que aquele dom foi Deus que deu para ele, que era Deus na vida dele, e ele não deveria cobrar por aquilo que Deus deu para ele. Muitas das vezes nós queremos cobrar algo de Deus. A gente quer colocar Deus na parede. Deus me dá, Deus faz. Se Deus não fizer, não vou mais na igreja. Se Deus não me der, não vou mais na igreja. A gente quer confrontar Deus. E você acha que isso é certo? Não é certo. Não podemos fazer isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E pronto, acabou. Não tem choramingo, não tem reclamação. Não adianta a gente querer debater com Deus. Não adianta a gente querer pôr Deus na parede. Se Deus não fizer, eu também não vou fazer. O problema é seu. Se você não quiser fazer, Deus vai e coloca outro no teu lugar. Simplesmente assim. Não quer fazer? Deus põe outro. Não quer louvar? Deus chama outra pessoa para louvar. Não quer ir para a igreja? Outra pessoa vai no teu lugar. Não quer fazer nada para Deus? Outra pessoa faz. Simplesmente assim. Sabe? Deus não depende de mim, não depende de você. Ele sim nos chamou para pregar a palavra. Mas se nós não quisermos fazer, Ele vai levantar outro no nosso lugar. Depois não adianta chorar, não adianta memorar. Ah, se esqueceram de mim. Ah, não ligam para mim. Ah, Deus virou as costas para mim. E o que você tem feito para Deus? Será que não foi você que virou as costas para Ele primeiro? Às vezes a gente, sabe, pelo orgulho, pela soberba, a gente quer que todos estejam do nosso lado. A gente quer que todos estejam ali, nos aplaudindo, nos ajudando. Mas tem momento que Deus nos permite ficar só, para provar a nossa fé. Para que a gente venha colocar mais a nossa confiança nele, a nossa fé nele. Porque a gente às vezes confia muito nas pessoas e a gente acaba se decepcionando. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Confia em Deus. Se as pessoas te decepcionou, não saia da presença de Deus. Se as pessoas viram as costas para você, não saia da presença de Deus. Se estão aí te caluniando, se estão aí te julgando, não saia da presença de Deus. Porque pessoa nenhuma vai te salvar. O teu esposo não vai te salvar, a tua esposa não vai te salvar. Os teus filhos, a tua família, o teu pastor não vai te salvar. Somente você tomar uma decisão, aí Deus te salva. Você vai salvar a tua alma, se você continuar na presença de Deus. Mas o ser humano não pode salvar você, o ser humano não pode fazer nada por você. Então, faça como Naamã. Desça 7 vezes, faça uma campanha, busque ao Senhor. Tira 7 dias para jejuar, tira 7 dias para ficar só meditando a palavra. Faça algo para Deus. Mostra para Deus que você quer mais e mais da presença dele. E que você não se importa tanto com este mundo. Porque aonde estiver o teu coração, aonde estiver o seu tesouro, ali está o teu coração. Se você está juntando um tesouro na terra, ali vai estar teu coração. Se você estiver juntando um tesouro no céu, lá vai estar teu coração. Então faça uma escolha. Busque ao Senhor. Faça para o Senhor. Porque Ele tem recompensa para você. O Senhor recompensou Naamã
curando a lepra dele. O Senhor vai te recompensar, te limpando de dentro para fora e te fazendo uma nova criatura, te fazendo um novo vencedor, te fazendo um novo servo, uma nova serva na presença do Senhor. Amém? Que vocês venham ficar com esta palavra. Se deixar, eu falo horas e horas. Graças a Deus, Deus tem tirado a minha timidez, que era uma pessoa muito tímida, Deus tem tirado. E se deixar, eu falo horas e horas, aí o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu agradeço a você que me ouviu até aqui, tá? Guarda essas palavras no teu coração. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, teu ministério. Que Deus venha bradar em teu coração. E eu já peço novamente, você que não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu joinha aí, para que esse vídeo venha ser visto por mais e mais pessoas. Compartilhe em grupos. Ative o sininho de notificação se você sentir no coração, tá? Que você venha estar me ajudando a divulgar este canal, para que esse canal venha crescer e mais pessoas venham ser alcançadas. Amém? Muito obrigada. A paz a todos. Que Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus.